para você que sintoniza a TV Câmara Botucatu, no canal 31.3 da Rede Aberta Digital, no canal 2 da Claro Net TV ou que está nos assistindo aqui no Facebook da Câmara. Eu sou Adriana Ribeiro e a gente está na Maratona da Cidadania, um conteúdo inédito preparado pela TV Câmara para que a gente fique ligado nas eleições de 2020. E para a gente ficar ligado nas eleições de 2020, nós preparamos 6 episódios. É uma mini maratona, mas vão ser 6 episódios que vão falar sobre temas que dizem respeito à participação de cada um de nós nesse processo democrático. Eu vou dar um spoiler aqui, hein? A gente vai conversar sobre os poderes municipais, com ênfase no que fazem e qual o papel do Legislativo e do Executivo. Também vamos saber um pouquinho mais sobre políticas públicas, como elas são feitas, qual a importância delas na vida de cada um de nós. E quando a gente souber, então, o que tem por trás dos rótulos, as ideologias, às vezes usadas para xingar ou para elogiar alguém, sobretudo nesse período que a gente está vivendo, de tanta exaltação nas redes sociais. Também traremos a educação como um caminho para a gente realmente exercer a cidadania. E é lógico, não podemos deixar de abordar como é que eu, cidadão, você, cidadão, como é que a gente faz para fazer política sem, por exemplo, ser político ou disputar uma eleição. Mas a gente vai começar bem do começo. A gente vai falar hoje, nesse primeiro episódio da nossa maratona, o pontapé inicial vai ser sobre o começo de tudo. Falar um pouco desse que é o protagonista de um processo democrático. Não existe eleição sem ele. Já sabe o que é? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre a história e a importância do voto. Esse mesmo que para nós é uma coisa tão comum que às vezes a gente acha que dá muito trabalho, é melhor nas eleições viajar, depois justificar, ou fazer um voto de protesto, ou que chato esse negócio de ter que ser obrigado a votar, não vou não. Será que sempre foi assim? Você já parou para pensar que o que para a gente hoje é tão natural, teve momentos aqui na história do Brasil em que foi a luta de muita gente? Bom, para trazer respostas e outras perguntas sobre esse tema, a gente vai conversar hoje com um especialista no assunto, um professor de História, Tiago Dias, ele que é também criador do canal do YouTube História Nua e Crua. Professor, muito obrigada pela sua participação com a gente, dando hoje o pontapé inicial nessa maratona em que a gente tem como sublema não se discutir política, né? A gente escuta isso. Política a gente não discute. A gente quer, na verdade, colocar a política em debate, no centro do debate. E eu queria agradecer a sua participação e começar fazendo uma pergunta, professor. A história do voto, essa história, ela também começa com era uma vez. Olá, Adriana, muito obrigado pelo convite. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu fiquei muito honrado quando recebi o seu contato. Para mim é muito importante estar aqui hoje para tratar de um assunto tão caro para nós hoje. E eu vou aproveitar um gancho de uma fala tua para começar, né? Sobre o voto de protesto. Eu acho que eu vou fazer ao contrário, Adriana. Eu vou começar do fim para o começo da história do voto, porque eu acho que você trouxe uma questão que é muito importante no que tange aí a história do voto no Brasil. Né? A primeira eleição acontecida no Brasil, ela é de 1532. Então, o Brasil, oficialmente descoberto em 1500, né? Teve aí a montagem da primeira Câmara Municipal em 1532 e aí aconteceu a primeira eleição. Então, quando a gente olha para a primeira e para essa que a gente vai ver hoje, né?
É muito doido pensar no tamanho, na magnitude que isso tomou e como isso se torna tão importante para a gente. Mas eu queria, então, começar essa maratona da cidadania trazendo uma discussão muito importante, que é o pensar a importância do voto. Por muitas vezes, a gente vem ouvindo um discurso, Adriana, que tem me preocupado muito nos últimos anos, que é uma coisa que você citou, do eu não gosto de política, política não se discute, então fica assim mesmo, né? E um dos protagonistas da eleição, além do voto, né, é um tipo de voto que sempre existiu na história do Brasil, que é o voto de protesto. E é muito curioso porque hoje a gente vê muita gente se aproveitando dessa ideia do voto de protesto, se lançando em candidaturas, fazendo gracinhas ou desqualificando a própria política, né? E todo ser humano, né, Adriana, é um agente político. Não dá para a gente dizer a frase "eu não gosto de política", ela não serve, porque a gente faz política o tempo todo. A gente está o tempo todo em ações políticas cotidianas. A gente pode não estar envolvido na política oficial, mas nós estamos o tempo todo agindo politicamente, né? E a história do voto de protesto no Brasil é bem interessante, porque hoje a gente vota como protesto em figuras icônicas, né? Em figuras engraçadas, em figuras que são o oposto total de uma seriedade desse âmbito político que é importante de existir. Mas isso não é uma realidade hoje, né? O Brasil tem essa expressão do voto de protesto desde os anos 80, né? Quando figuras eram eleitas sem serem eleitas, né? Vou dar um exemplo, a própria eleição do Cacareco, né? Do Macaco Tião, né? Do prefeito Mosquito. Quando a gente pensa que, poxa, um rinoceronte teve 400 mil votos, né? A gente vê o quanto que, por muitas vezes, o brasileiro ele está se isentando de participar da política, fazendo esse protesto, né? Vamos colocar entre aspas aí esse protesto, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que o protesto ele não pode ser feito no voto, né? A gente tem que olhar para a política, a gente tem que debater política, porque o voto ele é o agente principal, mas ele é também a ação última do processo eleitoral. Então, não é no voto que eu protesto. Eu protesto, eu me manifesto, eu me posiciono durante todo o sistema eleitoral para que no voto eu faça isso de forma consciente, que eu faça isso de forma organizada e que o meu voto tenha um papel de atuação para colocar como meu representante, porque é isso que o voto significa, né? Quando eu voto no candidato X, eu estou dizendo que esse X, ele é o Thiago na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura Municipal de Botucatu, no governo do Estado de São Paulo ou na presidência do Brasil, né? Então, eu preciso entender que o voto, ele é o protagonista principal do sistema eleitoral, ele é o protagonista principal da democracia, porque é o voto que conduz alguém a representar a população nas eleições. E quando eu faço do voto um protesto ou uma brincadeira, eu estou desqualificando exatamente essa história que você citou na abertura, Adriana, das lutas por conquista de direito. Né? Então, vamos lá, vamos buscar na história como é que o voto se consolidou. Né? Em 1532 tem a primeira eleição no Brasil, e ela é uma eleição quase que simbólica, né? Porque pouquíssimas pessoas viviam ali, mas durante todo o período colonial do Brasil, né, que se estende até 1822, apenas homens brancos, livres, que tivessem um poder aquisitivo importante, tinham direito de participar exclusivamente na escolha dos membros das câmaras municipais. Né? Então, as eleições elas eram apenas locais e com uma participação muito restrita da população. Essa restrição ela não se altera quando o Brasil se torna independente. Em 1824, com a escrita da primeira Constituição brasileira, já no período imperial, com Dom Pedro I, em 1824, o Brasil tem um sistema eleitoral super estranho para nós hoje. Né? Então, de novo, excluíam-se do sistema eleitoral mulheres, analfabetos, soldados rasos,
membros do clero, né? Negros nem pensar, né? Então, o Brasil é um país escravagista, né? Com uma população de grande maioria de escravos. A eleição, então, ela cabia a um grupo muito seleto de pessoas. E mais ainda, né? As eleições para as esferas estaduais e federais, ou provinciais, né? Não era estadual o nome na época, era provincial, mas faz esse papel hoje. A votação para essas esferas maiores, ela era indireta. Então, a pessoa tinha que ter lá 100 mil réis de renda para poder votar no eleitor. Esse eleitor, para se candidatar a ser um eleitor, ele precisava ter uma renda de 200 mil réis. Para o indivíduo se candidatar à Câmara dos Deputados, ele tinha que ter uma renda de 400 mil réis e senador 800 mil réis. O Brasil é montado no Império com uma estrutura legislativa muito parecida com a nossa hoje, né? O Brasil já era um país bicameral, né? Tínhamos a Câmara dos Deputados e tínhamos o Senado, né? Então, é importante a gente perceber que para você participar do processo eleitoral enquanto votante, você tinha que ter uma renda muito alta. Mas, para você ser um candidato, né, tinha que ser... Então, aí era restritíssimo, né, a uma parcela muito pequena da cidade, da civilização, né, da sociedade brasileira. E esse sistema, ele era um sistema muito falho e muito fácil de ser fraudado, né? Então, um detalhe das eleições no período imperial, Adriana, que a gente acaba lembrando dele muito mais quando o Brasil vira república, que é o voto aberto. Né? Então, a pessoa ia lá e falava, eu voto, tinha um mesário, e a pessoa dizia, ó, eu voto no professor Tiago Dias. Eu estou me dando exemplo porque eu não sou candidato a nada e nem quero ser, né? Então, é só para figurar o exemplo. Então, a pessoa ia lá e falava, ó, eu quero votar no candidato tal, né, no Tiago Dias. E aí o mesário ia lá e escrevia no papel o nome e aquilo era levado. Quer dizer, era muito fácil, um sistema muito fácil de ser fraudado, como ele frequentemente era. E essas fraudes, elas ficam muito marcadas, muito caracterizadas no Brasil, quando o Brasil vira república, né, em 1889, e quando a primeira Constituição Republicana é colocada em funcionamento em 1891. Na Constituição de 1891, mantém-se uma série de estruturas do sistema eleitoral imperial, com exceção do voto indireto, aí o voto passa a ser direto. Mas é o momento em que a gente vai ver essas fraudes eleitorais de forma mais marcante. Me incomoda um pouco, Adriana, e o discurso que eu tenho ouvido também nos últimos tempos, da dúvida sobre a idoneidade do nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro ele é referência internacional, né? As pessoas que estão no poder hoje no Brasil, elas estão porque foram votadas de fato, né? O sistema eleitoral brasileiro ele é super seguro. E quando uma pessoa diz assim, a eleição no Brasil ela não é segura, é fraudada, como nunca antes aconteceu na história, me dói no coração, porque eu sou professor de história e parece que a pessoa não conhece absolutamente nada, né? Porque nesse período republicano, as fraudes elas eram escancaradas, né? Desde o momento em que o grande proprietário de terra, chamado de coronel, ele influenciava dentro do seu curral eleitoral as pessoas a votarem determinados candidatos a governador, a prefeito ou a presidente, né? Naquela política do café com leite que a gente chama, né? Nesse período. Então, ou porque a influência dentro desse curral eleitoral ela era grave no sentido de ser violenta fisicamente, né? Existia uma pressão de violência física, de ameaça de morte e tal, assim como que é o voto de cabresto, que a gente chama, né? desse voto forçado, como, por exemplo, em situações de duplicidade de urna no lugar onde o coronel sabia que aquela eleição seria vitoriosa. Quando era dado o direito de uma pessoa votar em nome da outra. E aí, obviamente, que a pessoa votava em nome da outra em quem ele quisesse, não em quem o outro quisesse, né? Mas especialmente em situações como, por exemplo, o voto de pessoas que já tinham morrido, né? Isso era muito comum, né? O pessoal tem até charges muito famosas aí, né? Para quem é do meio da educação, né? De esqueletinhos levantando da tumba, dizendo hoje é meu dia de votar, né? Porque, de fato, as pessoas falsificavam documentos, falsificavam votos e tal, para manter aquele grupo que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder econômico, para manter esse grupo no poder político. Então, esse sistema eleitoral, ele se mantém nessa ordem
até 1930, quando Vargas assume o poder, e ele propõe as primeiras mudanças. E é muito interessante a gente pensar o Vargas, porque o Vargas é um cara muito amado e muito odiado, né? É uma figura muito icônica da história brasileira. E o Vargas ele é muito amado por direitos que ele ofereceu a uma parcela muito importante da população. Né? O Vargas é o cara que dá o primeiro passo para a universalização do voto. Então, em 1932, quando a Constituição ela vai ser escrita, quando ela começa a ser escrita, né, e depois ela é colocada em prática em 34, em 32 por conta da guerra que o Estado de São Paulo se levantou contra o país, né, então esse é o início, o start aí da mudança constitucional do Brasil. E em 34 Vargas lança uma Constituição e ele amplia significativamente o direito de voto. Pela primeira vez as mulheres passam a ter direito ao voto, né? Ele amplia, ele tira a ideia do voto censitário, ou seja, daquele voto que só era autorizado para uma parcela de pessoas que tinham uma determinada renda, né? Então, o voto ele vai para a sua universalização de uma forma muito parecida com a que é hoje. Mas, e aí então um detalhe importante para a gente falar do Vargas, o Vargas, a primeira eleição, a de 34, ela é indireta. Então, o Vargas convoca uma assembleia e ele é eleito por essa assembleia. A assembleia faz a Constituição e vota nele para presidente da República. Então, ele oferece o direito universal, mas ele não cumpre, porque em 37 ele dá um golpe de Estado e a gente vive uma ditadura varguista de 37 até 45, né? E fazendo um panorama do voto, ainda nesse sentido, já chegando num momento muito próximo a gente, em 1946 a gente tem o primeiro grande movimento eleitoral do Brasil. Né? A primeira grande eleição da história do Brasil, ela é de 46, que elege o Dutra, e a gente vai ter 4 presidentes eleitos pelo voto direto no Brasil nesse período, né? O Dutra, o JK, o João Goulart, o Jânio Quadros, e aí o João Goulart. Eu falo 4 porque o João Goulart ele entra no poder assumindo a vaga do Jânio, que renuncia com 8 meses de presidência, só que o Jango foi eleito, né? O João Goulart ele é eleito numa característica da eleição daquela época. A gente votava no presidente e votava no vice-presidente, né? Então, por vezes, aconteciam situações de termos um presidente da República de um partido e o vice-presidente da oposição, né? Então, era uma característica do período. Então, o João Goulart ele foi presidente, mas ele foi eleito diretamente como vice-presidente pela população brasileira naquele momento. Em 64, a gente tem a instauração da ditadura militar, e aí a gente vai, de novo, ficar proibido de participar das eleições majoritárias. É importante dizer que, no período da ditadura militar, as eleições principais elas eram indiretas, feitas por um colégio eleitoral. Mas as eleições municipais, dependendo da cidade, elas existiam. Né? Então, as cidades maiores e que eram estrategicamente importantes, elas foram impedidas de ter eleição direta. Mas as cidades menores, onde a ditadura entendia que não haveria influência no cenário nacional, elas eram autorizadas. Por isso é muito normal a gente ouvir em relatos de história, quando entrevistadas pessoas de cidades pequenas, as pessoas dizem assim, mas não existiu ditadura no Brasil. Né? Exatamente porque elas viveram numa região onde a influência do regime ditatorial e excludente nesse assunto que a gente está tratando aqui hoje não chegava, né? Mas é inegável, a ditadura ela está aí, a história conta, narra, ela aconteceu, né? E ela cerceou a população brasileira do protagonismo do voto, né? Durante todos os seus 21 anos, no que tange aí pelo menos ao processo eleitoral majoritário, né? E acabada a ditadura militar, a primeira eleição pós-ditadura militar, assim como aconteceu com Vargas, ela também é indireta. O brasileiro também não participa da primeira eleição, apesar das campanhas indiretas já, que foi uma campanha muito bonita, uma campanha popular, a galera foi para a rua e tal, que eu acho que aí sim, né, Adriana, entra o protesto, né? O protesto ele é bonito ali. A população foi para a rua, pediu, exigiu, pressionou e conquistou o direito do voto. Aí no voto tem que ser sério, né? Então você faz o protesto aqui, não no final, né? E conquistamos o direito do voto. Eu digo conquistamos porque eu sou um cidadão brasileiro, né? Eu sou nascido no finalzinho da ditadura militar, até estava na rua, né, nos movimentos e tal, mas
ainda sem grande consciência política, né? Ou sem consciência política nenhuma, estava ali com meus 5, 6 anos, mas estava por ali. Em 1988, quando o Sarney presidente, porque o Tancredo é eleito presidente, mas ele é afastado por doença, depois falece, então o Sarney eleito presidente, né, vice-presidente e passado aí a presidência, o Sarney convoca a Assembleia Constituinte e a gente tem a aprovação em 88 da Constituição Cidadã. A Constituição que ela pode ter falhas, ela pode ter problemas, mas é uma Constituição que dá ao brasileiro esse direito amplo e universal do voto. Nós temos uma amplitude de voto que o eleitor brasileiro, o número de eleitores é quase o número da população brasileira, porque a partir dos 16 anos você pode votar. Tem-se a facultatividade do voto com 16 e 17 anos, após os 70 é facultativo, mas ele faz parte do corpo eleitoral permitido, né? Homens, mulheres, independente de credo, independente de raça, independente de situação financeira, todos nós podemos votar hoje, né? E isso é uma conquista da população, das lutas das mulheres lá na década de 20, né? Que pressionaram o Vargas a oferecer o direito ao voto feminino. O Vargas não é bonzinho, o Vargas ele atende a uma luta das mulheres que era intensa, cada vez mais intensa no Brasil e no mundo, né? Essa história do Brasil, ela nada mais é do que um reflexo da história do mundo. Então, eu também tenho ouvido muitas pessoas falarem mal da Constituição, a Constituição, e de vez em quando desejarem coisas que rasgam a Constituição brasileira, e a gente tem que ter muito respeito por ela, porque ela é um documento que nos protege, ela é um documento que nos dá a salvaguarda de uma série de direitos, inclusive desse direito tão importante para nós, que é o direito ao voto, né? Então, me preocupa muito quando a gente vive uma situação que você também começou na fala, que é dia de eleição, eu vou viajar. A última eleição majoritária do Brasil, o número de abstenções, votos brancos e nulos, é assustador, quase que ganha a eleição. O não voto ganha a eleição praticamente, né? É o nosso macaco tião, é o nosso cacareco, né? Desculpa, professor, Imagina. mas até porque hoje a gente não tem como fazer um voto de protesto diferente desse, né, na urna eletrônica, porque ela nos permite o voto branco, o voto nulo ou a abstenção, né? Ou votar num candidato que a gente espera que tenha sido pesquisado e seja aquele que realmente a gente quer ver como representante dos nossos direitos, né? Mas o senhor está falando aí, assim, de uma forma tão resumida e histórica, e eu estava pensando, para a história, a nossa democracia ainda está engatinhando mesmo, né? Porque é um período curto que a gente tem das lutas e das conquistas. Sim. Mas em que momento o senhor acredita que o direito do voto possa ter tomado essa imagem de ser um dever, uma coisa pesada, obrigatória, eu tenho que ir, não queria, né? O que o senhor acha que aconteceu no processo da nossa percepção que parou de se ter a ideia de que é um direito, eu vou lutar por ele, e passou a se ter essa imagem mesmo de ser um peso, uma coisa, mais uma obrigação que o Estado me impõe? O voto obrigatório no Brasil, né, a gente brinca, o voto é o único direito que eu sou obrigado a exercer, né? Então, mas ele é obrigatório exatamente porque, historicamente, o brasileiro ele tenta se desligar da política o tempo todo, né? A gente vem nessa ideia que eu penso, inclusive, que foi uma realidade muito forte na última eleição, né? É o desejo do não político, né? Eu quero o não político na política. Então, eu penso que a instituição do voto, a partir de 1988, da maneira como ele foi feito pela Constituição e se torna obrigatório, ele faz o brasileiro questionar essa ideia política, né? Do porquê que eu vou votar. Eu vou votar porque é obrigatório. E é talvez uma rebeldia sem causa, né? Então se é obrigatório eu não vou, né? Eu acho que essa ideia do voto ser obrigatório, de nos forçar
aí as urnas, paralelo a uma construção histórica do imaginário do brasileiro, que político é tudo ladrão, né? Então, quando a gente associa o político é tudo ladrão, eu sou obrigado a votar num político que é tudo ladrão, né? Aí a gente cria essa descrença no sistema eleitoral e faz com que as pessoas, é tudo igual, então quem ganhar vai ser a mesma coisa, né? E inclusive foi essa ideia de que todo político é a mesma coisa, que fez crescer no Brasil, e não só no Brasil, mas isso é um reflexo no mundo também, o Brasil é um reflexo desse sistema internacional, mas a gente vive um momento na história política brasileira de que as pessoas querem votar em alguém que não seja político. Mas aí eu pergunto, não tenho essa resposta, mas eu vou jogar a pergunta porque eu acho que a gente precisa questionar. Se o cara não é político, como que ele vai fazer política? Como que alguém administra a máquina pública se ele está acostumado a administrar a máquina privada apenas? Né? O espaço público é muito diferente do espaço privado. Né? Então, qual é a vantagem da gente colocar? Não estou dando resposta, estou jogando pergunta, mas qual a vantagem da gente colocar alguém que não tem o domínio da máquina pública, não conhece a máquina pública para gerir a máquina pública? Então, eu pego um grande administrador do espaço privado, mas esse cara não conhece a máquina pública, então ele tem um risco de ser ineficiente. Né? Ele tem a vantagem de saber administrar, mas ele tem um risco de ser ineficiente. Então, o brasileiro, ele compra essa ideia que vem de fora e ele não faz esse processo que a gente falou, de discutir a política, de pensar a política, de criticar as ideias, não criticar no sentido de falar mal, né? Ou criticar no sentido de pesquisar, de levantar dúvidas, de levantar questões. Então, faz esse movimento, né? A partir do momento em que o brasileiro fizer esse movimento de pesquisar quem é a pessoa em quem ele está votando, de pesquisar o que essa pessoa fez, de pesquisar se aquilo que essa pessoa está prometendo, se ele pode cumprir, porque é muito doido isso também, né, Adriana? A gente vê por aí candidatos oferecendo aos seus eleitores coisas que ele não pode fazer, ele não pode cumprir. Né? Então, enquanto a gente não tiver a instituição da política no dia a dia, a gente vai passar por problemas. Né? E mais ainda, eu como professor de história, eu me vejo em situações cotidianas, em sala de aula, de ter que discutir política. Né? Não dá para quando eu falo de República Velha, eu não posso me ausentar de fazer uma comparação com o sistema eleitoral atual quando eu falo do voto aberto, por exemplo. Né? Então, uma das saídas que eu vejo, uma das questões importantes que eu vejo, é a gente parar com essa bobagem de que política não se discute e a gente oficializar a discussão política. Poxa, vamos discutir política. Quanto mais discutir, quanto mais gente falando, mais a pessoa vai ter a capacidade de decidir o que ela quer. Porque passa a ser autônomo, passa a ser dela. Ela ouve um lado, ela ouve o outro lado, e ouvindo os diversos lados, ela faz a escolha. Né? Então, dizer política não se discute é a maior arma para que as pessoas que se aproveitam da política em benefício próprio ocupem esses espaços que são dados através do voto de protesto, da abstenção, do voto nulo, do voto branco. Né? Quando esse indivíduo, essa pessoa acaba chegando em cargos importantes aí do sistema político brasileiro. Com base nisso que o senhor está colocando, que o senhor vem colocando, né? O senhor diria que a gente está mais por uma democracia engatinhando ou mais por uma democracia em vertigem? Depende de nós? Eu acho que a gente engatinhou direto para a vertigem, Adriana. Porque a gente tem 30 anos de democracia, né? A história democrática do Brasil, poxa, é só... Né, a primeira grande campanha eleitoral que a gente viveu foi para a eleição do Collor em 90. Né? Poxa, 90 está aí, é outro dia, né? Então é um período muito curto. Então eu acho que a gente, de fato, vive uma democracia muito nova, que engatinha nos seus aprendizados, mas que eu acho que tem engatinhado para um abismo, né? Tem engatinhado para um quadro de crise, exatamente porque as pessoas estão cada vez mais dizendo que não querem participar dela, né? Que se refutam ao participar da política. Né? Então, eu acho que a gente vive uma democracia em vertigem hoje,
quando a gente vê manifestações de pessoas aí pedindo pelo fim da democracia. Né? Então, isso é uma loucura. Né? E como que um professor de história que trabalha a grande parte da sua prática é com adolescentes, né? Ensino médio, cursinhos pré-vestibulares, como que o senhor procura na sua prática, discutir esses temas de forma que a trazer a consciência mesmo dos jovens? A gente escuta desde que eu era jovem, né? Bem jovem, escutava falar que os jovens são o futuro do país, né? E isso é uma realidade. Como que está a cara dessa juventude e o que o senhor, como professor, e pais, outros educadores, quem também tem essa responsabilidade, porque a gente interage, né, com outras pessoas, sejam jovens ou não, como que a gente pode colocar esse tema em debate sem que vire uma grande discussão em que os ânimos se exaltem e acabe até tendo expulsão, né? A gente está cancelando tanta gente aí, né? Vivemos a política do cancelamento, né, Adriano? Uma coisa muito louca, né? Eu tenho como hábito, né, como prática, sempre questionar aquilo que os alunos me trazem. Né? Então, quando os alunos eles vêm com um discurso muito montado, eu sempre faço a contraposição. Né? Então, eu argumento, independente daquilo que eu penso, eu gosto de argumentar contrário, eu gosto de ser o do contra. Né? Exatamente para a gente criar nele. Eu tenho 40 anos, né? Então eu tenho aí e faço leituras e estudo política até hoje, e eu gosto de ler os dois lados aí, né? Os extremos da política. Eu gosto de analisar o espectro político todo para saber o que se pensa, para saber o que é. Então eu normalmente eu gosto de fazer essa política do contra. Então, quando eles vêm com um discurso muito montado, que, obviamente, para um adolescente de 15, 16 anos, você sabe que aquilo não é dele, né, que ele está copiando alguma coisa, eu gosto de questionar. É claro que isso, há um tempo atrás, antes da política do cancelamento, né, isso era mais fácil. A gente questionava, enfrentava, e as pessoas refletiam. Às vezes, alguns ficavam bravos comigo, e normal, não tem problema. Né? Eu acho que se eu provocar o questionamento, fique bravo, tranquilo. Né? Mas hoje, acho que a grande dificuldade que a gente tem em todos os ambientes, seja dentro de sala de aula, seja no ambiente familiar, seja numa roda de amigos, é a gente fazer a contraposição àquilo que está sendo dito, sem que haja um levantamento dos ânimos, né? Um acirramento dos ânimos. Porque parece que quando você questiona a ideia do outro, você está ofendendo. Né? Poxa, se eu não posso questionar o outro, eu não posso fazer democracia. Né? Então, por isso que eu digo, a política, na minha opinião, ela tem que estar cada vez mais presente dentro de sala de aula. Ela tem que estar cada vez mais presente na escola para que a gente construa um país verdadeiramente democrático, para que a gente construa um país em que as opiniões possam verdadeiramente ser expressadas. Então, eu acho que o que a gente precisa hoje é isso, é olhar para a política, é olhar para a escola e casar as duas coisas. Porque o jovem ele é o futuro do Brasil, então ele precisa estar bem formado, ele precisa estar bem instruído. Né? Sim, professor. E as famílias também, né? Nas casas também, em todos os ambientes. Na verdade, a gente precisa se reconhecer esse agente político que o senhor falou lá no começo, né, da nossa conversa, que a política ela não é feita só nos espaços, nas instituições político-partidárias, né? Ela é feita nas pequenas coisas, ela é um estilo de vida, né? E a gente tem que se apropriar disso. E o conhecimento é uma ferramenta indispensável para isso. E se não tem o questionamento, o debate, sem discussão, sem cancelamentos, a gente não consegue conhecer todos os lados, porque a gente sabe que tudo tem mais que um lado. Né? A gente, como jornalista, sempre costuma dizer, a verdade tem pelo menos dois lados. Então, eu falo para os meus filhos, eu tenho 3, e eles são bastante críticos, né? Conseguem ter essa visão, assim, porque em casa a gente debate muito. Eu falo para eles,
Talvez você precise conhecer mais o lado que você não concorda para que você fortaleça ou abandone aquilo que você concorda. E às vezes a gente se fecha dentro das nossas bolhas, né? Por isso que a gente quis pautar assim, com muita responsabilidade essa maratona aqui na TV, trazendo pessoas que falem desse conhecimento histórico, né? A gente não está falando de achismos, né? A gente está lendo o que foi escrito pelos que vieram antes da gente e pensando em como a gente vai continuar escrevendo essa história para os que virão depois, né? Então, a gente cresceu, eu cresci ouvindo uma frase que eu não entendia muito quando eu era mais jovem, mas hoje eu entendo plenamente, é uma coisa antiga, mas é a sabedoria popular, né? O voto ele não tem preço, ele tem consequências. E aí a gente está preparado para as consequências que um voto de cabresto, de protesto, a nossa viagem no dia da eleição vai trazer, né? As consequências que esse voto irrefletido, que esse voto desinteressado vai trazer, essa é a grande questão que se coloca nesse momento que a gente está perto aí das eleições municipais. O senhor também acha que as eleições municipais são aquela em que a gente pode mais ser cidadão mesmo? Sim, o nosso voto vai ter mais peso porque ele vai refletir diretamente na nossa vida muito próxima? Eu acho que ele é o mais importante porque é o que é possível da gente cobrar, né, Adriana? Eu vou votar num determinado vereador, numa determinada vereadora, e eu vou encontrar com essa pessoa na rua. E o meu papel enquanto cidadão e eleitor é cobrar daquilo que ele prometeu fazer. E eu posso fazer isso, né? Isso é um direito. Quando eu encontro o prefeito, quando eu encontro um vereador, uma vereadora, né, uma prefeita, dependendo da cidade onde mora, por que não questionar, né? O político, ele é um funcionário público. Ele é um funcionário nosso. Nós colocamos ele no poder para ele nos representar. Então, se ele disse que ele faria determinada coisa, por que eu não posso cobrá-lo disso que ele falou que ele ia fazer? Então, esse exercício de cidadania, ele tem muito peso quando a gente pensa o espaço municipal, né? Então, eu vou encontrar com o candidato, com o eleito, né, a eleita, no supermercado. Eu vou encontrar na rua, no comércio, eu vou encontrar no shopping, eu vou encontrar tomando um cafezinho, e aí eu estou tomando um cafezinho, o indivíduo está ali do meu lado, né, o vereador, a vereadora está ali do meu lado. Se eu estudei, se eu pesquisei, se eu fui ver quem são os candidatos para escolher em quem eu voto, eu posso dizer, falar, Thiago Dias, eu votei em você e você prometeu que você ia trazer uma indústria siderúrgica para Botucatu. Cadê a indústria siderúrgica? Né? Então, é legal, usando esse exemplo, só para a gente brincar com algo que o vereador não pode prometer, por exemplo. Ele não vai trazer uma indústria siderúrgica para Botucatu, não é a função dele. Então, a gente precisa estudar isso para saber o que eu posso, o que eu não posso esperar de um candidato quando eleito, né? E eu acho que sim, a esfera municipal é a mais importante porque é a esfera em que eu exerço a minha cidadania do começo ao fim. Eu voto e eu cobro. Né? Especialmente numa cidade pequena como a nossa, né? Como Botucatu. Pequena, média, não sei. Né? Mas uma cidade em que a gente sabe quem são os vereadores, as vereadoras, que a gente encontra com eles, de fato, na rua. Né? Então, eu acho que sim. Professor, a gente já está quase em cima do horário aqui. Fala um pouquinho sobre o seu canal História Nua e Crua. É levar conhecimento de uma forma assim fácil? Porque acho que qualquer pessoa consegue entender, né, nessa linha de raciocínio lógico, baseado com a informação e com o seu conhecimento. É isso que o senhor propôs, uma linguagem mais jovem? Isso, eu tenho o canal, ele foi criado há 2 anos atrás e depois ele ficou em stand-by por um tempo, né? Mas eu criei o canal com o objetivo de oferecer aos meus alunos um pouquinho, porque eles sempre gostavam de estudar por videoaula e eu tinha um pouco de preocupação, né, que eles fossem buscar em canais que não são de professores, né? Porque a internet é livre, né? Então eu criei o canal para atender a esse desejo deles. E por conta desse isolamento, dessa pandemia, eu pensei por que não também oferecer esse canal a quem vai ter muita dificuldade de
não ir à escola, né? Porque a gente sabe que a rede pública, especialmente em determinadas cidades, especialmente nos rincões mais pobres aí do Brasil, não tem conseguido oferecer qualidade de aula para os alunos. Então, eu montei esse canal com esse objetivo. Com o desenvolvimento das aulas, né, nesses 6 meses, eu achei importante, e pela maneira como ele cresceu, não é um canal grande, né, eu tenho 1.300 inscritos, um pouquinho mais, mas é um canal em que as pessoas me conhecem, então eles me cobram, né? Eu recebo mensagem no WhatsApp: ô Thiago, você não vai gravar aula tal, não sei o quê. E aí muita gente começou a me questionar, falou: Thiago, por que você não fala sobre atualidades? Né? E aí um dos temas que estava sendo discutido muito era o fascismo, aquela coisa do antifascismo, fascismo. E aí eu fiz um vídeo sobre o fascismo explicando o que era. E desse vídeo explicando o que foi o fascismo histórico, nasceu a ideia também de fazer aula de atualidades. Então eu tenho feito entrevistas com historiadores, com cientistas políticos, para a gente debater outras questões que não só a história de sala de aula. Então, o História Nua e Crua tem esse espaço de discutir a história, como ela aconteceu, e bater um papo pensando em vestibular, mas ela tem também um espaço para discutir a periferia, através de uma expressão de pensamento que é o rap, por exemplo, discutir o direito das mulheres e o avanço dessas conquistas, discutir os diversos momentos de instabilidade política no país, só para dizer 3 aí das últimas que eu gravei. E isso vai continuar, o coronavírus se encerrando mais cedo ou mais tarde, que eu espero que seja mais cedo, que essa vacina chegue para a gente poder voltar à normalidade com segurança. Mas o canal vai ser sempre esse espaço de discussão democrática, de discussão independente de qual é a posição ideológica, política da pessoa que queira conversar, que queira o espaço. Então, eu vou falar de arte numa live muito em breve, eu vou falar de música numa live muito em breve, com pessoas que são da área. Então, a ideia é trazer o conhecimento histórico, mas também discutir atualidades e discutir temas que são importantes aí para o nosso dia a dia, para a construção do conhecimento como um todo, né? Porque eu acho que o professor, a vida do professor nada mais é do que oferecer conhecimento e oferecer espaço de conhecimento, e eu não me refuto a isso, né? Então, que seja um espaço, e é uma delícia, né? Fazer isso que a gente está fazendo agora, eu adoro conversar e bater um papo e levantar questões que estão sendo debatidas no momento aí, eu gosto bastante. Que legal, professor. Realmente o debate, ele sempre enriquece, nem que seja para a gente conhecer, para a gente poder discordar melhor daquilo que está sendo falado, né? O senhor falou para mim, né, que gostaria de propor um debate, deixar um debate para quem está nos assistindo, né? Tem toda a liberdade para fazê-lo, e a palavra é sua aí, pode usar. Eu acho muito legal, Adriana, a gente, quando pensa no voto, já que a gente está falando de voto municipal esse ano, fazer uma provocação, né? Com as pessoas que a gente conhece, familiares, amigos. Uma pergunta muito simples: em quem você votou para vereador na eleição passada? Eu espero que a resposta seja bastante direta e rápida, né? Das pessoas, porque o vereador, esquecer em quem votou para vereador seria um grande problema. E depois desse exercício de perguntar em quem votou para vereador, e perguntar para quem votou para deputado estadual. E depois em quem votou para deputado federal. Porque o número de pessoas que esquecem, né, é muito grande. E é muito importante, né, esse tipo de discussão para a gente voltar naquela ideia de que a gente tem que ter consolidação de voto. A gente precisa saber em quem votou para que a gente possa cobrar esse indivíduo que a gente votou, né? Mas eu vou além dessa provocação, que eu acho que por si só já vai criar alguns atritinhos, empecilhozinhos, mas mais do que isso. Sabe, quem votou para vereador ou para vereadora foi no X. Tá? O que ele propôs, ele fez. Né? Porque, independente, a gente está na internet, a gente está para o país todo, né, Adriana? A gente está no mundo todo, a pessoa pode assistir isso sem nunca ter vivido em Botucatu. Então, a minha questão nunca é pensando em Botucatu, estou pensando no quadro político como um todo. Eu mesmo estou de mudança de Botucatu, estou indo embora de Botucatu, provavelmente no meio do processo eleitoral,
né? Mas eu estarei em Botucatu no dia da eleição, eu volto para cá, eu ainda sou um cidadão botucatuense, é a minha cidade, eu volto para cá para votar. Mas é importante a gente fazer esse questionamento, sabe? Em quem você votou? Ótimo. O que essa pessoa propôs? Tá, ela fez? Então, são 3 perguntas básicas para a gente saber se a gente vai reeleger quem está eleito, né? Por isso que eu quis fazer esse adendo, que eu não estou falando de Botucatu, não estou falando dos nossos vereadores e vereadoras, eu estou falando de todos de um modo geral. Pergunta, quem votou? O que prometeu? Cumpriu? Porque como é que eu vou reeleger alguém que não cumpriu aquilo que prometeu, que não fez aquilo? Ele vai fazer no próximo? Ela vai fazer na próxima? Se não cumpriu em 4, por que eu vou dar mais 4? Né? É o que você falou, Adriana, não me custa nada o voto. Né? Mas as consequências do mau voto ou do não voto são muito perigosas, muito perigosas. Bom, professor, muito obrigada, viu, pela sua provocação. E só lembrando você, né, a eleição é dia 15 de novembro, então você tem tempo, né, se não conseguir de pronto responder a provocação, a questão do professor Tiago, você tem até 15 de novembro para fazer esse exercício, pede ajuda aí em casa, coloque esse tema no debate, né, não na discussão, não no enfrentamento. Obrigada, viu, professor Tiago? O senhor quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Só queria agradecer, Adriana, a vocês da TV Câmara, a todas as pessoas com quem eu conversei, especialmente você e a Carol. Muito obrigado pelo contato, muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Numa cidade em que tem tantos professores de história qualificados, né? Eu conheço vários. Eu ter sido escolhido para estar aqui, para mim, é um motivo de muita honra. É um motivo de muita alegria e eu espero que as pessoas que estejam assistindo estejam gostando e eu espero que façam esse exercício de questionamento, de debate e que a gente consiga construir um processo eleitoral mais limpo, mais tranquilo e de fato democrático quando a gente aceita as opiniões adversas às nossas, né? Ao contrário daquilo que a gente pensa, né? Obrigado, Adriana, valeu demais pelo espaço. Estou muito feliz de ter participado aqui dessa maratona da cidadania, que eu acho que vocês estão de parabéns. A TV Câmara está fazendo um trabalho maravilhoso e eu acho que vai ser muito enriquecedor para o eleitor botucatuense e para o eleitor do Brasil de um modo geral. Obrigado. Com certeza, professor. É a gente que agradece, a gente agradece ao professor Tiago Dias, a gente agradece a você que entrou em campo com a gente hoje, nessa maratona da cidadania, em que a gente vai debater questões relacionadas à política, ao nosso papel de cidadão, à cidadania, e como a gente pode participar para que essa história do voto, da democracia, da nossa representatividade, ela tenha um final feliz. Eu acredito que ninguém espera que o final seja agora, né? Mas que a gente caminhe e construa juntos uma história que vá ter um final feliz para todos nós, né? Para todos nós cidadãos brasileiros, para todos nós que estamos aqui passando por esse momento histórico. A gente vai ficando por aqui, dado o pontapé inicial. Lembre-se, essa Maratona da Cidadania terá 6 episódios. Hoje foi só o primeiro. Vem muita coisa legal por aí. Pega a visão. Fica com a gente e a gente se encontra por aqui.